Amados irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está escrito assim, ó: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Graças a Deus, amados irmãos, eu posso pedir ao Senhor que abençoe a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me incluo também nesta bênção, não é? Porque eu também quero ser abençoado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, seja com cada um de vocês. Nosso propósito hoje é dar continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19 hoje, que fala da volta de Cristo. Os capítulos 19 e 20, na verdade, vai falar sobre a volta de Cristo, não é? Então, nós hoje estaremos estudando o capítulo 19. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês para abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 19, para lermos os versículos de 1 a 6. 1 a 6. Todos prontos? Podemos ler? Então, leamos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19, de 1 a 6. E nós podemos também fazer referência a Jeremias capítulo 51, verso 48, quando ele diz o seguinte: os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Meus amados, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Aprendemos juntos, né? Nosso querido mestre, o nosso Senhor, nosso Redentor, o nosso companheiro. Jesus, quando subiu, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, que estará para sempre convosco e habitará em vós. Que coisa gloriosa, né? Conosco e habitando em nós. Coisa mais do que maravilhosa. Não temos palavras para descrever coisa tão fantástica, coisa tão especial. Geralmente, no início de qualquer nova série de eventos, existe
né, nós encontramos isso no Apocalipse, um culto de adoração em regozijo pelo que está prestes a acontecer. E dessa vez, entretanto, o regozijo, amado, é motivado pelo que já aconteceu. A destruição dessa igreja falsa e desse sistema mundial será motivo de grande interesse do céu. O casamento do Cordeiro parece depender da destruição dessa mulher rival. O sangue dos servos de Deus. Nós lemos na passagem que acabamos de discorrer, Apocalipse 19. Uma vez mais, a referência aqui é a função desempenhada pela igreja falsa, veja bem, pela igreja falsa na perseguição contra os santos. Não será uma incumbência nova para a Igreja Católica Romana, mas será a primeira vez, eu disse, a primeira vez que ela conseguirá fazer no mundo inteiro aquilo que tem feito em países isolados, sempre que tem podido assumir o controle do governo local, né? Ela desta vez vai conseguir fazer isto em âmbito mundial. Em Apocalipse 19, dos versos 7 a 9, hoje eu já quero adiantar aos irmãos, nós vamos ler bastante as escrituras, porque eu não gosto que ponham em minha boca palavras que eu não disse, então eu prefiro colocar em meus lábios a palavra do Senhor. Apocalipse 19, de 7 a 9, se você quiser acompanhar, está escrito assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, ou à ceia das bodas do Cordeiro, perdão. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Haverá imenso júbilo, uma enorme alegria nos céus, por causa do julgamento desferido contra a Babilônia. Isso significará o fim da iniquidade sobre a face da terra e também que o reino de Deus está prestes a ser instalado, né? Se você der uma olhadinha aí, volta só um pouquinho até Apocalipse 11. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Acompanhem comigo, por favor, do 15 ao 18 do capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados dos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim, aos pequenos como aos grandes,
e para destruíreis os que destroem a terra. Eu li Apocalipse 11, versos 15 ao 18. Meus amados, quando nós lemos, quando nós meditamos sobre as bodas do Cordeiro, nós só podemos ter em nosso coração motivo de grande alegria. É fato tão maravilhoso que dá para esquecer a multidão de problemas que rodeiam a nossa vida. Porque é inimaginável o que a gente pode pensar sobre o céu, pensar sobre as bodas, pensar sobre a alegria, sobre a plenitude de tudo que é bom naquele momento. E esse assunto que eu quero dizer, né, as bodas do Cordeiro, embora seja comum tanto ao Antigo como ao Novo Testamento, pouca é a informação positiva a respeito desse fato. É verdade, pouca informação que nós temos. Muitas perguntas poderiam ser feitas que, por enquanto, não poderiam ser respondidas completamente. Mas nós, quando pensamos nas bodas, nós nos lembramos também do noivo, não é verdade? E quando nós pensamos no noivo, em particular, não há muita possibilidade para mal-entendidos. Para mal-entendidos. Por quê? Ele, o noivo, é chamado de o Cordeiro. O Cordeiro, tipo de Cristo no Antigo Testamento, tornou-se nome de Cristo no Novo Testamento, quando João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus. A congregação do Antigo Testamento é representada como esposa de Deus, antevendo uma gloriosa união com ele no devido tempo. O Salmo 45, veja bem, 45, leia lá com cuidado e leia com bastante atenção, né? Refere-se de maneira inequívoca, não deixa margem a enganos, refere-se a essa particularidade. O livro de Cantares de Salomão, por exemplo, deve ser entendido como uma alusão a Cristo e a sua noiva. Cristo apresentou a si mesmo como o noivo, não é verdade? Todos nós conhecemos esta figura. Referiu-se ao reino dos céus como, abre aspas aí, vou ler aqui a Bíblia, ó, Mateus 22, né? Aliás, eu não vou ler porque eu teria que ler até o verso 13, de 1 em diante, de 1 a 13. Mateus 22, de 1 a 13, quando ele se refere a si mesmo, dizendo que é semelhante, o reino de Deus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E quando ele fala assim, ele se está referindo aos chamados ao evangelho como os convidados para as bodas. E João Batista mencionou Jesus Cristo como o noivo, enquanto que Paulo, o apóstolo Paulo, comparou a relação matrimonial terrena com a relação existente entre Cristo e a sua igreja. Dá uma conferida, por exemplo, em Efésios 5:32. Veja lá. Agora, não podemos pensar no noivo e esquecer da noiva. De jeito nenhum. Quem é a noiva? Sobre essa questão, não temos muito conhecimento positivo. Opa, que isso? Irmãos, de maneira geral, pode-se dizer que a noiva se comporá do povo fiel e verdadeiro do Senhor. Povo salvo, povo comprado, povo resgatado, povo redimido pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém,
Além da noiva, encontramos menção sobre os amigos do noivo. Ouvimos também falar sobre as virgens que esperam pela chegada do noivo. Sobre as virgens, suas companheiras, isto é, companheiras da rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Dê uma olhadinha no Salmo 45. Então, nós podemos concluir que a noiva se comporá daqueles que possuem corpos imortais, que foram ressuscitados dentre os mortos ou transportados para o céu sem verem a morte, isto é, sendo arrebatados. Os crentes que estiverem vivendo sobre a terra, segundo nós podemos entender, poderão fazer-se presentes às bodas, mas não poderão ser a noiva. Opa, deixa eu repetir isso aí. Os crentes que estiverem vivendo sobre a terra, segundo podemos entender, poderão fazer-se presentes às bodas, mas não poderão ser a noiva. Nem os 144 mil que ainda estiverem vivendo sobre a terra, esses são chamados de castos, isto é, virgens. Dê uma olhadinha em Apocalipse 14, verso 4. E eu posso dizer que nós não sabemos quais serão os resultados imediatos da obra das duas testemunhas. O ministério dessas duas testemunhas visará primariamente os judeus. Mas nenhum detalhe é dado além desse. O livro de Apocalipse, irmãos, fala sobre a igreja e sobre o trabalho prestado pelos santos na retomada da terra. Tudo quanto sabemos no tocante à incumbência das duas testemunhas é que o anjo disse a João no céu, é o que o anjo disse a ele. O que o anjo disse a João no céu é aquilo que nós sabemos. Eu me seguro muito quanto a dizer coisas que não estão na Bíblia. E quando faço isso, eu digo, irmãos, em minha opinião, e a minha opinião pode ser contestada. Agora, o que está claro na Bíblia não pode ser contestada. Por mais que os inimigos do Evangelho queiram, por mais que eles desejem trabalhar para Satanás para desmentir a Bíblia não pode ser desmentida e ninguém até hoje conseguiu. Ora, se Satanás, que está aí há milhares e milhares de anos, tem milhares e milhares de anos de experiência, não consegue desacreditar a Bíblia, quem dirá essa meia dúzia de falsos profetas que estão aí na internet, não é verdade? Quem dirá eles? A Bíblia é a palavra de Deus, está mais firmada do que os próprios céus, irmãos. Há muitas possibilidades da presença de hóspedes e atendentes quanto da celebração das bodas, e que não são mencionados no Apocalipse. É claro que eu agora estou falando num linguajar bastante humano, bastante moderno, para que você possa entender. Veja em Apocalipse 19, verso 10, o que está escrito. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. A Deus. Tem muita gente adorando anjo por aí, viu? Eu vejo tantas postagens. Ah, eu vi o anjo me falou isso, o anjo é aquilo outro, o anjo do Senhor, o anjo da cura. Não adora anjo, não. Anjo é criatura igual você, igual a mim. O anjo disse para João,
Não faças isso. Eu sou conservo teu. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a mesma coisa acontece, queridos irmãos, outra vez, em Apocalipse 22, nós vamos chegar lá, não é? Nos versos 8 e 9. Isso torna improvável, eu disse improvável, que o apóstolo João tenha imaginado que o anjo fosse Cristo. Anjo é anjo e Cristo é Cristo. Cristo é o criador dos anjos. É mais provável que João tenha ficado tão assoberbado pelo tremendo caráter da revelação que recebeu, que em sua humildade ele reverenciou indevidamente o anjo que lhe transmitira tal revelação. Disse, pois, o anjo: sou conservo teu e dos teus irmãos. Ora, amados, se um dos anjos que administraram as trombetas e as taças era um conservo, então podemos concluir, podemos supor que os outros também o eram. Conservos nossos, conservos de João. Isso, você pode ter certeza, está bem de acordo com o plano anunciado por Deus, de que os santos estarão encarregados do processo da redenção. Já falei isso várias vezes em vídeos anteriores. O processo todo da redenção da igreja, da redenção da terra, da redenção da criação, foi entregue aos santos, entregue à igreja. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cristo, ele opera através da igreja, ele salva através da igreja, através do testemunho dos santos, ele espalha o evangelho através da igreja, ele cura através da igreja, ele liberta pessoas escravizadas a Satanás através da igreja. E se existe algum anjo da cura por aí, é a igreja. É quando você ora e a pessoa é curada, você é o anjo da cura. Viu? Você é o anjo da bênção. Você que leva a bênção. Você que leva a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que purifica, a palavra que sustenta, irmãos. É você. Você é o instrumento de Deus. Você é a igreja do Senhor. É você. Recala a levanta a cabeça e caminha confiante, porque o que está na palavra vai se cumpre a cada dia, todo dia se cumpre, e vai continuar se cumprindo, até que o propósito de Deus esteja completamente realizado. Meus amados, eis uma das principais razões porque o arrebatamento terá de ocorrer antes que qualquer dessas coisas tenha começo. Os santos serão aqueles que as iniciam, os que a levam até o seu ponto final. Ou seja, iniciam a obra, dão continuidade à obra e concluem a obra. É através de nós que o Espírito Santo faz tal obra. A palavra lida também fala sobre o testemunho de Jesus. O Apocalipse é o testemunho de Jesus. Bastaria isso para torná-lo um livro importantíssimo. De modo que alguns, né? De modo que algum, ou que de modo algum, deixa eu me explicar direito, que de modo algum é um livro tão importante que de modo algum a gente pode ignorar.
nós não podemos ignorar esse livro, não podemos desconsiderar o livro de Apocalipse. Ele é o testemunho de Jesus. O fato é que todos os ensinamentos de Jesus têm caráter profético. Todos os ensinamentos de Jesus têm caráter profético. Pouquíssimo daquilo que Jesus disse foi entendido pelo povo do seu tempo. É verdade. Quase sempre ele falava tendo em mente o futuro. E foi por causa da alegria que lhe estava proposta que ele, Jesus, suportou a cruz. E essa alegria nunca se apartou de frente de seus olhos. E como que temperou tudo quanto ele afirmou. O seu testemunho é sempre o espírito da profecia. Sempre. Em Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 16, está escrito o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Acompanhe comigo. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Dependendo da versão, se chama a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Diz, há no céu. Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A palavra. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando, amados, pensamos, aleluia, na segunda vinda de Cristo, nós pensamos de algo que trata-se de um dos principais assuntos ensinados em toda a Bíblia Sagrada. O segundo advento é relatado em cântico, em história, em parábolas e em profecias diretas. Isso para quê? Para que o assunto fosse estudado exaustivamente. Estude muito esse assunto. Eu disse a palavra exaustivamente. Seria preciso, irmãos, um comentário sobre a Bíblia inteira, somente para estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Porque é um assunto que não pode ficar deixado de lado, não se pode deixar de falar, não se pode deixar de pregar, não se pode deixar de ensinar, não se pode deixar de lembrar, de meditar nele. O que se segue, então, é um breve sumário do ensino bíblico acerca de sua vinda, ou seja, da segunda vinda de Cristo. É preciso, é necessário, é muito importante que nós, eu e você, estou falando de nós, lembremos que os profetas antigos viram acontecimentos futuros, mas que nem sempre os viam na ordem em que tais acontecimentos ocorreriam. Nem sempre.
Eles como que contemplavam os eventos profetizados como se fossem picos de montanhas, mas nem sempre viam os vales que havia entre os picos. Já meditou sobre isso? Já parou para pensar nisso? Já? Houve mesmo vezes em que os profetas viam a primeira e a segunda vinda de Cristo como se fossem um único acontecimento. O segundo advento divide-se em duas partes. Parte 1, a vinda de Cristo para a igreja. Parte 2, a vinda de Cristo com a igreja. Sua vinda para a igreja é o arrebatamento. Sua vinda com a igreja é a sua revelação. Será só nesta segunda fase que ele virá à terra para aqui permanecer e reinar. Ele é, amados, o poderoso conquistador. Ele virá dos céus em cumprimento da promessa que fez quando para lá subiu. Lembram do que está escrito em Atos 1, verso 11? Quando os anjos dizem assim aos que ali estavam: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Está lá, confira. Atos capítulo 1, verso 11. E eu fico muito alegre, eu gosto demais de Isaías, o profeta messiânico. Isaías, no capítulo 64, dos versos 1 a 4, ele diz o seguinte. Acompanha comigo, Isaías 64. Espero você, vá lá. Isaías 64, versos 1, 2, 3 e 4. Ele diz assim, ó. Oh, se fendesses os céus e desceis, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aquele que nele espera. Aí eu te pergunto, você está esperando no Senhor? Está esperando a hora do Senhor? Está esperando o tempo de Deus? Todo dia apavora, não. Não te apavora, ele trabalha por ti, ele luta por ti, ele vence por ti. Que coisa gloriosa, que coisa para emocionar, para mexer dentro da alma. Ele virá montado, irmãos, em cavalo branco. Os seus seguidores, os santos, também virão montados em cavalos brancos. E o branco é símbolo de retidão. Quando Cristo abriu o primeiro selo, saiu do céu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Muitos daqueles que nesta cena se encontram com Cristo devem a sua presença
ao trabalho feito por aquele cavaleiro. O cavaleiro que montava o cavalo branco quando foi aberto o primeiro selo. O seu nome, agora me refiro a Cristo, é fiel e verdadeiro. Isso fará violento contraste com a besta, que é um enganador e mentiroso. Enquanto o Senhor é fiel e verdadeiro, a besta é um enganador e mentiroso. O Senhor julga e peleja com justiça. As guerras, meus amados, feitas pelo anticristo, serão motivadas pelo egoísmo. E agora terá lugar uma guerra cuja causa é justa. A um mundo armado e rebelde, Cristo virá como guerreiro montado, como ministro da justiça, como destruidor de todos os praticantes da maldade. Todos os praticantes da maldade. Tem gente que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas veja aí o que ele vai, qual é o futuro do pecador. É ser destruído. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador, irmãos. Os seus olhos são como chama de fogo. E digo para vocês que homens têm morrido varados por olhares iracundos de reis. E que homem pecaminoso poderia enfrentar o olhar traspassador da percepção de Cristo Jesus, nosso Senhor? Que homem? Quem poderia, quem poderá suportar tal olhar? Quem poderá fugir dele? Que na sua cabeça haverá muitos diademas. Meus amados, o Papa do catolicismo romano usa uma tríplice coroa. E essa tríplice coroa é emblema de 3 soberanias unidas em uma única pessoa. O dragão tem também 7 diademas sobre suas 7 cabeças, como o possuidor dos 7 grandes impérios mundiais. Dê uma olhadinha em Apocalipse 12, verso 3. A besta exibe 10 diademas sobre seus 10 chifres. 10 chifres. Como que a combinar 10 soberanias. Dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 13, verso 1, verso 1. Em todos esses casos, as muitas coroas expressam vitórias e domínios conquistados. Assim ocorre também no caso de Cristo Jesus. Jesus virá contra a besta e os seus confederados. Mas ele virá não como o carpinteiro de Nazaré. Não como aquele humilde que entrou em Jerusalém montado num filho de jumenta. Ele virá, irmãos, como vitorioso em muitos campos, como vencedor de muitas batalhas, como o possuidor de muitas soberanias obtidas por seu valor e poder. Não obtidas por engano, por falcatruas, mas por seu valor e poder. Ele surgirá como aquele que é ungido e dotado pelo céu de toda a soberania da terra, como seu direito e possessão legítimos. Não há nada de ilegítimo no Senhor. Ele tem, amados, um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Você precisa notar, reparar, o quanto os santos
se assemelham ao seu Senhor. Está profetizado na Bíblia. Muita gente quer ser igual aos anjos, mas a Bíblia diz que os santos serão semelhantes ao Filho de Deus. A promessa diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pastor, onde é que eu acho isso? Em 1 de João, capítulo 3, verso 2. Seremos semelhantes a ele, a Jesus, Deus Filho. Cristo virá montado em um cavalo branco. E nós também apareceremos montados em cavalos brancos. Cristo terá um nome por demais maravilhoso, para que alguém o entenda, porquanto seu nome está acima, bem acima de todo nome. Aos santos também foi prometido um novo nome. Pastor, aonde? Em Apocalipse 2,17 está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ele, o Senhor, vem vestido com um manto tinto de sangue. Eu tenho no YouTube uma mensagem em áudio, cujo título é A Vitória do Calvário. Procure lá, A Vitória do Calvário, eu falo sobre isso. É 1 hora de pregação. 1 hora de pregação. Gravei ao vivo na igreja, começa com o irmão louvando ao Senhor, com um hino bonito, chamado, não me lembro o nome, mas é aquele que diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. E logo após segue-se 1 hora de pregação sobre a vitória do Calvário. Ele vem vestido com um manto tinto de sangue. Essas manchas serão produzidas pelo sangue do inimigo. Alguém observou que essas manchas aparecerão antes da batalha. Antes da batalha. Mas essa não será a primeira batalha em que Cristo estará envolvido. Houve antes uma guerra no céu em que o dragão e seus anjos foram expulsos. Entretanto, uma menção das manchas de sangue pode ser uma antevisão da grande batalha que será travada, a grande batalha do Armagedon. Isaías fala sobre esta mesma cena, é onde baseei minha pregação chamada Vitória do Calvário. Leia comigo se você quiser. Isaías 63, de 1 a 4. Está escrito desta forma: quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração,
e no ano dos meus redimidos, e o ano dos meus redimidos, você pode ler aí, é chegado. Amados, sai da sua boca uma espada afiada. Isaías também disse, no verso 4 do capítulo 11, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Cristo fala e assim sucede. Algo similar a isso acontece quando uma turba armada saiu contra ele no Getsemane. Em João 18, verso 6, ficou registrado: quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Se tão suave declaração prostrou por terra os seus inimigos, então eu pergunto, I ask you, o que acontecerá quando ele se preparar para a batalha do Deus Todo-Poderoso? Quando ele vier juntamente, aleluia, com todo o exército celestial, para pisar aos pés o lagar do furor da cólera de Deus. Lembrei de Hebreus 4:12, versículo bastante conhecido da maioria dos cristãos, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Assim, pois, quando a palavra for proferida para executar a ira do Deus Todo-Poderoso contra aqueles que brandiram armas contra o seu trono, para executar a ira de Deus, Deus que é amor, fica irado. E a palavra de Deus vai ser proferida para executar a ira de Deus Todo-Poderoso contra aqueles que brandiram armas contra o seu trono. Muito sangue derramado, muita perda de vida. Irmãos, que furacão de mortífero desastre ele porá em ação. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Salacharamanás. E então não será mais apenas como título, mas por possessão verdadeira e por reinado pessoal e real. Reinado pessoal e real. Porquanto se cumprirá a palavra que decreta, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, Jerusalém. Miqueias, capítulo 4, verso 2. A sétima trombeta, amados, da sessão do Apocalipse, em que eu já expliquei para vocês que vê a cena do ponto de vista do céu, fez a seguinte declaração: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Confira no capítulo 11, no versículo 15. O grande
terrível terremoto que sacudirá o globo terrestre. Não pensem em terremoto que vai sacudir o Japão, sacudir a Itália, sacudir Brasil, conforme os falsos profetas vivem profetizando, sacudir a Argentina, os Estados Unidos. Não, irmãos. Eu estou falando de um terremoto que vai sacudir o globo terrestre. E a grande saraivada final encerrarão as 7 últimas pragas. A seção do Apocalipse que vê a cena do ponto de vista da terra, conforme também já expliquei em vídeos passados, também termina com os mesmos sinais do retorno imediato de Cristo. A saber, o gigantesco terremoto e a grande saraivada. Pouco antes desse 7º flagelo, nós podemos ver Satanás reunindo os exércitos do mundo em Armagedão, preparando-se para a batalha pela posse da terra. Mas o relato é interrompido para narrar a destruição da igreja e do reino de Satanás. Agora, porém, a narrativa tem prosseguimento. A história do ponto de vista do céu alia-se à história do ponto de vista da terra, ou seja, a destruição a que me referi agora, da igreja do reino de Satanás, capítulos 17 e 18 de Apocalipse. E a continuidade do capítulo 16 está agora no 19. É quando a gente vê a história do ponto de vista da terra se unindo à história do ponto de vista celestial e vice-versa. Por quê? Porque os santos que se encontravam no céu retornarão juntamente com Cristo para governar a terra. Jesus e a igreja que foi arrebatada voltam para cá, para governar a terra. Acompanha aí. Daqui a pouquinho estaremos terminando, concluindo nosso vídeo de hoje. Acompanha aí. Apocalipse 19, verso 19 a 21. Já estou aqui com a Bíblia aberta. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A batalha do Armagedão. Meus amados, esses poucos versículos que acabei de ler, Apocalipse 19, de 19 a 21, descrevem um acontecimento que é justamente o clímax da história do mundo e que envolve uma grande porção das profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento são os judeus e não os santos que aparecem no centro dessa batalha. Eu disse no Antigo Testamento, tá? Não vai fazer confusão, não. Os exércitos aparecem reunidos contra Jerusalém. Quer me acompanhar um instantinho? Abra em Zacarias, capítulo 14.
verso 1 a 4, e depois o versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Não foi de lá que ele subiu? Que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, direita e esquerda. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Não sei se você reparou, lá se formou uma cruz. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. A descrição feita pelo profeta Ezequiel acompanha quase que palavra por palavra a descrição do livro de Apocalipse, com a diferença de que fornece a localização da batalha e relata os efeitos que ela terá sobre Israel. Ezequiel faz isso, porque Ezequiel se refere aos judeus, enquanto que o Apocalipse refere-se aos santos que estão com Cristo. Dá uma olhadinha aí, me acompanha, para ninguém colocar palavras em meus lábios. Ezequiel 39, versículo 17 ao 22. Eu vou ler, já e você já me acompanha aí, tá bom? Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Baçã. Do meu sacrifício que ofereci por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Que eu sou o Senhor seu Deus. Joel, para a gente já concluir, né? Já está na hora. Também pinta um notável quadro dessa cena, mas também o faz do ponto de vista dos judeus. Por quê? Porque está no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: proclamai, Joel capítulo 3, dos versos 9 ao verso 18, tá bem? Agora nós já estamos só lendo a Bíblia nesse momento. Proclamai
isto entre as nações. Apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Viu, gente? O santo monte do Senhor é Sião, é Jerusalém. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regerá o vale de Sitim. Amados, essa batalha conseguirá maiores benefícios para Israel do que para qualquer outra nação. Ela é o cumprimento de todas as suas esperanças e profecias acerca da nação. O começo do reino prometido é aí, nessa hora. Nada disso, contudo, é visto no livro de Apocalipse. Porque, como sempre, eu já disse, repeti várias vezes, o livro de Apocalipse visa exclusivamente os santos, exclusivamente a igreja. Ele apresenta os exércitos reunidos contra o Senhor e contra os que estão em sua companhia. Ambos os pontos de vista são reais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O propósito de Satanás, ao convocar os exércitos das nações, será o de impedir o estabelecimento do reinado de Cristo e dos santos. Os reis da terra estarão mais interessados, por outro lado, em se apossarem dos despojos dos judeus. Sim, esse será o chamariz que Satanás empregará para reunir, para atrair as nações. E eu concluo o nosso vídeo de hoje lendo com você Ezequiel capítulo 38, versos 11 e 12. Gostaria que você me acompanhasse. É o final do nosso vídeo de hoje. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa e levantar a tua mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual
tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e as possessões? Para saquear grandes despojos? É aqui, com essas perguntas, que eu quero concluir nosso vídeo de hoje. Ezequiel 38, verso 11 e 12. Terça-feira que vem, se Deus nos ajudar, nos abençoar, estaremos gravando para você o estudo no capítulo 20 de Apocalipse. Estudo que vai falar sobre o reino de Deus, sobre Satanás sendo acorrentado e daí por diante. Eu convido a você para estar comigo através do YouTube, estudando, comentando, fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião e orando pelo pastor Aragão. Pastor Aragão não é mestre de nada, é apenas uma pulga no deserto, que, junto contigo, se propõe a aprender a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente querendo aprender. Fica com Jesus e tenha uma semana abençoada. Amém? Paz seja contigo, desde agora e para sempre.